Olá, é hora de estudar a Bíblia. Você está no programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Um privilégio grande poder nos encontrarmos nesta ocasião para estudar mais um capítulo da Bíblia. São 1189. Eu repito muito isso, né? Essa foi a caixa postal da Voz da Profecia no Rio de Janeiro durante muitas décadas, 1189. Quando tudo começou ali em matéria de comunicação, no rádio, Pastor Rabelo, uma equipe maravilhosa dos Arautos do Rei. Olha, tem muita história por aí. Mas 1189 capítulos e nós vamos vencendo um por dia. Hoje, capítulo 4 de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Estamos caminhando, são 16 capítulos. Nós já estamos num quarto, né, deste livro tão especial, eu gosto muito. Já disse que foi meu evangelho predileto por anos. Eu vou mudando, né? Vou mudando. Hoje é Antigo Testamento, vários livros do Antigo Testamento, mas é um livro especial que fala sobre a proclamação do evangelho. Jesus, o Messias, Jesus, o Filho de Deus. Muitas vezes essa expressão aparece ali. Mas estamos felizes, porque nosso encontro aqui na TV às 6 da manhã, e temos também nosso encontro no YouTube. Tem muita gente que assiste o YouTube, assiste pelo YouTube. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT, tá bom? NT no final. Ali você encontra toda a Bíblia gravada e vários capítulos e livros mais de uma vez. Meu convite para você se inscrever ali, copiar o link, enviar para os amigos, espalhar a palavra. Estamos também no Deezer, no Spotify, ali desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje. Estamos no NT Play, nesta plataforma, além dos programas da TV, nós temos outros conteúdos muito bons, filmes, temos entrevistas, programas infantis, muita coisa para você, tá bom? Anotou tudo? Beleza? E tudo isso graças aos anjos da esperança, a Deus em primeiro lugar e aos anjos da esperança, que compreenderam que a Novo Tempo tem um propósito muito firme de cumprir a missão do Senhor e pregar o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Esse programa aqui tem espanhol. Praticamente todos os outros programas também têm uma versão espanhol, pregando e enviando para o mundo através das diversas plataformas. Quer se tornar um anjo da esperança e nos ajudar a pregar o Evangelho? Olha aqui, este WhatsApp é o veículo para isso. Você manda uma mensagem, quero me tornar um anjo, quero saber mais, e vai receber as informações. Graças aos Anjos da Esperança, nós podemos oferecer para você essa revista e outras gratuitamente. Ela vai pelo correio, basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, dizendo ou escrevendo Mente Feliz por WhatsApp. Pronto, alguém vai entrar em contato, vai pegar o seu endereço para enviar a revista pelo correio. São 8 temas aqui, muito lindos, que o Dr. César Vasconcelos escolheu para ajudar as pessoas. Ansiedade, perdoar, cura, olha que tema bacana. Vencendo as compulsões, tristeza, olha, você vai gostar muito. No final tem aqui um questionário, você preenche e envia para receber um certificado. Envia pelo correio ou pela internet, as informações estão aqui, tá bom? Então, anote esse número de WhatsApp, passe para os amigos também. Vamos para o intervalo e na volta, o capítulo 4. Não sai daí, a gente já volta. Pronto, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. É uma alegria podermos estar aqui, né? A Rádio Novo Tempo também tem o Reavivados, apresentado pelo pastor Valdeci. Eu gosto muito, ele é bem objetivo, bem resumido e vai ao ponto. Eu tenho o privilégio de escutar a Rádio Novo Tempo aqui em Curitiba, onde moro, não é? E é um privilégio grande, né? Só deixar ali, 106.5 é a nossa Rádio Novo Tempo de Curitiba. E tem várias espalhadas pelo Brasil e sempre aparece uma mais, fora
que você pode acompanhar pela internet, não é? Tanto a rádio como a TV Novo Tempo. Não para isso. Um leque de possibilidades para você ouvir a palavra de Deus. Mas lá, estamos aqui no capítulo 4 e vamos ver várias parábolas, 4 parábolas aqui. E ele também, né, Marcos, não podia deixar de apresentar as parábolas e parábolas do reino. As parábolas de como funcionavam as coisas, como funcionava a proclamação para dizer que ele, Jesus, era o Messias, até o capítulo 8. Depois do 8:31 em diante, até o final, que ele é filho de Deus. Esta é a proclamação. Este homem é Deus. Deus se tornou homem. Esta é a grande mensagem do queridíssimo Marcos, né? Uma criança contando a história com a simplicidade, com a vontade, não queria perder nenhum lance. E aqui aparece a primeira parábola, nós já vimos isso em Mateus, mas vamos repetir, né, as parábolas que aconteceram lá, aqui, alguns nuances diferentes, né? Aqui parece que ele gasta mais tempo contando a parábola e explicando a parábola. Então Jesus conta a parábola, né? Diz que voltou Jesus a ensinar. Estão vendo aqui? Foi para tal lugar, logo chegou ali, voltou para cá, voltou de novo, voltou a ensinar. Esse é o Marcos, querido, né? Eu tenho um filho que se chama Marcos, né? O segundo filho. O primeiro filho chama-se André, homem forte, vigoroso. E o segundo filho chama-se Marcos, martelo que bate no ferro, faz sair faísca, homem brilhante. Tá, esse nome lindo, né? Eu gosto muito desse nome. Então ele voltou Jesus a ensinar à beira do mar. Eu fico imaginando que dificuldade de ensinar à beira do mar. Mas muitos teólogos acham que Jesus falava para os 12 discípulos e eles iam e falavam para os grupos que estavam ali. Então a mensagem chegava. Mas também Jesus, que controla tudo, sabia impostar a voz, mesmo com o barulho das ondas, falava e era ouvido, a propagação da voz, né? Proclamação. Ai, que linda essa palavra, que linda essa atitude, né? E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco e se afastou um pouquinho, se assentou no barco, se afastou um pouco para poder olhar a multidão e falar com a multidão lá na beira da praia. E assim ele explicou muitas coisas por parábolas. Ele estava doutrinando por parábolas, diz aqui o verso 2. E ele falou, o semeador saiu a semear. Oh, mas que coisa boa! Que coisa maravilhosa. O semeador saiu a semear. Todo mundo sabia o que era isso. Bom, ele semeia um pouco na beira do caminho, vieram as aves comeram, semeia no solo rochoso, a terra era pouca e logo nasceu, visto que não tinha terra profunda, o sol a queimou e ela morreu, secou-se. Outra semente caiu entre os espinhos, cresceram, e os espinhos cresceram também, e a sufocaram, né? Não tinha nada mais além do que isso. E finalmente, não deram fruto, né? E a outra caiu em terra boa, aí sim, né? Vingou, cresceu, produziu 30, 60 e 100 por um, né? 100 sementes por uma, e valeu a pena. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ué, mas o que quer dizer esse negócio, né? Joga uma semente aqui, joga uma semente lá. Agora começa a explicar. Na realidade, Jesus ficou só com os seus discípulos e com os 12, eles queriam saber o que estava acontecendo, como é que era. Vejam, ouçam. Vocês não entendem as parábolas que eu estou falando, vocês têm que compreender a parábola. A semente é a palavra. A semente é a palavra. A semente cai no caminho, a terra é dura. E quando ouvem a palavra que é semeada, Satanás vem, tira a palavra semeada deles. Terra dura. Semelhante são os semeados no solo rochoso, pouquinha terra. Recebem com alegria, mas tem pouca duração. Os outros são semeados onde? No espinho, verso 18. Mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, aqui ele explica bem essa questão,
e demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando infrutífera. E os que foram semeados em boa terra são aquelas que ouvem a palavra, recebem, frutificam a 30, 60, 100 por um. Tem frutos, muitos frutos. E o que tudo isso quer dizer? A semente é boa. O semeador está fazendo o seu trabalho, lançando. Mas eu acrescento um item aqui que eu falei lá em Mateus, um item muito importante. Todos os terrenos podem ser terra boa, não podem? Qual é a minha função? É só proclamar e sair correndo? Não. É trabalhar o terreno antes. Às vezes a gente quer pregar num lugar, a palavra de Deus, e quer pregar do mesmo jeito que pregou no outro lugar e deu certo. Cada lugar é diferente do outro. Cada lugar tem uma personalidade. E se você apresenta o mesmo princípio de uma maneira que eles vão conseguir entender, preparar o terreno antes para que a terra esteja boa quando a semente cair, bom, caminho é duro, não entra nada, afofa a terra. Rochas, tira a rocha, deixa a terra só. Espinhos, acaba com os espinhos. E a terra boa, terra boa. Nós podemos mudar a realidade das pessoas. Nós podemos, entendendo as pessoas, falar a linguagem delas, preparar o caminho. Mas é bonito isso aqui. Eu vou falar da candeia. Olha, porventura a candeia pode ser colocada debaixo do alqueire da cama. Não tem lógica isso. Onde se coloca uma candeia para brilhar? Onde se coloca? Se coloca no velador, num lugar alto. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Por que eu vou pegar o Evangelho e vou escondê-lo? Não posso escondê-lo. Eu tenho que deixá-lo num lugar onde ele possa brilhar. Então, lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha que coisa interessante. Você e eu fomos chamados para brilhar. Por que é que nós vamos nos esconder? Por que que nós não vamos permitir que Deus fale através de nós para proclamar o Evangelho para as pessoas? Não é? Se você tem uma luz, então deixe-a brilhar. Se você escondê-la, até isso você vai perder. Você vai perder o efeito da luz. Por isso que diz aqui, o que tem lhe será tirado. Se você usa a luz para colocar aqui embaixo, para iluminar esse ambiente, está errado. Você vai perder a luz. Mas se você colocá-la no lugar certo, você vai ganhar. Você e eu somos chamados para brilharmos por Cristo. É uma música, né? Eu quero brilhar por Cristo, brilha Jesus em mim. Tantas músicas bacanas. Mais uma parábola, a parábola da semente. O camarada semeou. O reino de Deus é assim, olha, a explicação do reino de Deus. O homem lançou a semente na terra, aí foi dormir. Foi dormir e durante a noite e dia ela cresceu. Ela cresceu de uma maneira assustadora que nem ele sabia como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, espiga, o grão cheio na espiga, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, o que a gente faz? Corta e ceifa. Ele está dizendo assim, vamos semear a semente. Porque de uma maneira estranha, a gente não sabe como é que o Evangelho funciona no coração das pessoas. A gente não sabe, isso pode acontecer do dia para a noite. Não é? Há algumas sementes que vão demorar um pouco mais, mas elas terão o mesmo resultado. Vamos semear, vamos nos surpreender com as conversões, vamos proclamar. A semente é o Evangelho. Mais uma aqui de semente, né? O grão de mostarda. O que mais o reino do céu se assemelha? Né? Que parábola apresentaremos? Ele diz assim, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas se torna na maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos.
a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O Evangelho parece uma coisa pequena, mas não é insignificante. O Evangelho tem poder como uma semente de mostarda, que depois se torna uma grande hortaliça. Quem diria que essa sementinha daria uma coisa tão grande? O Evangelho. Não importa o tamanho, aproveite a oportunidade. Aproveite sempre a oportunidade. Proclame o Evangelho. Isso aqui é a nota tônica. Jesus falava em parábolas, explica aqui por que ele falava em parábolas, e termina com a história de Jesus na tempestade, naquele dia, de novo, né? Sendo tarde, disse Jesus, vamos para o outro lado da margem, não é? Vamos ter outros desafios, vamos estar prontos para a mudança, vamos pregar em outro lugar, vamos lá. E com eles, e ele despedindo das multidões, né? E o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Era aquela porção de barquinhos atravessando para o outro lado, veio uma tempestade, começou a deixar todo mundo maluco, mas Jesus estava dormindo no barco, olha, Jesus estava dormindo no barco, como é que pode dormir diante da tempestade? Ele é o Senhor, Ele é o Criador, nada o espanta, nenhum problema o espanta. Você pode ir a Cristo com o problema do tamanho que ele tiver, não é grande o suficiente para ele, a ponto dele não poder resolvê-lo. Ele disse, pode pedir qualquer coisa em meu nome, eu vou dar. Ele está falando principalmente das coisas espirituais. Ele está falando das coisas que eu preciso, de fato, eu necessito, urgentemente. Ele pode dar tudo, então ele é tranquilo para resolver os problemas. Às vezes a gente fica, aconteceu isso, então, é simples. Você já foi colocar um parafuso na parede e furou um cano? Eu já fiz isso. E em casa agora estamos vivendo esse momento ali, alguém colocou um negócio lá e furou, saindo pouca água, mas furou. Eu furei, mas furei com vontade, sabe? Saiu aquele jato e eu me apavorei. Aí consegui desligar a água. Chamei alguém. Irmão João, queridíssimo, um abraço para o irmão João. O irmão João veio lá e disse, tranquilo, pastor. Quebrou em volta, cortou um negócio, pôs ali. Tá. Em 15 minutos ele resolveu. Tranquilo. Que era problema para mim, não era problema para ele. Jesus, ele sabe consertar todas as coisas espirituais da nossa vida. Nos dar paz de novo, nos dar esperança. E aqui ele estava dormindo, foi chamado, Jesus, estamos perecendo. Ali naquele barco, fora os barquinhos pequenos que estavam atravessando juntamente com eles. Então Jesus, despertado, repreendeu o vento e disse, verso 39, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e se fez grande bonança. Olha só, quieto, tudo se aquietou. Ele sabe. É o desespero de ter um cano furado. Vai lá, um canador experiente. Aqui, quebra aqui um pouquinho, aqui. Tá, pronto, tá feito. Ele sabe. Ele sabe. Então, lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Calma, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você acha que eu vou deixar alguma coisa de ruim acontecer para a sua vida, para você perder o reino? De jeito nenhum. Eu quero que você esteja lá. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso daí, eles, os discípulos, mas possivelmente os outros também estariam, quando souberam, dizendo a mesma coisa. Quem é esse? Quem é esse? Até o capítulo 8, Marcos quer mostrar que ele é o Messias. Depois Marcos quer mostrar que ele é o Filho do Homem. Vamos proclamar isso. Vamos proclamar com todas as forças dos nossos pulmões. Vamos usar a tecnologia, vamos usar como a Rede Novo Tempo faz, tudo que estiver à nossa disposição. E amanhã você vai saber coisas incríveis que estão aí, novidades grandes para a pregação do Evangelho. Usando a tecnologia, vamos proclamar
proclamar. A gente proclama na vida da gente, não é? Ele está no barco. Tem tempestade na vida? Claro que tem. Tem, e muitas tempestades. Mas Ele está no barco. Nada lhe afeta, a ponto de fazê-lo desistir de você. E de mim também. Não é maravilhoso? Vamos orar. Pai bondoso, com alegria no coração, queremos te agradecer, porque o Senhor sempre cuida de nós. E essa história de Jesus no barco, quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Tempestade, mas se Ele está no barco, não precisamos temer. Ele consegue nos dar paz na guerra, é isso que nós queremos. Paz na tempestade. Que aprendamos essa lição. Que possamos olhar para o Evangelho como uma semente poderosa para ser proclamada. Ela vai entrar nos corações. Com o teu poder vai transformar vidas que permitirem. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Até amanhã, capítulo 5. Eu gosto muito desse capítulo. E tem novidade por aí. Até lá. Napoleão Bonaparte foi um grande estrategista militar com exércitos bem treinados e experientes. No auge de suas conquistas, ele decidiu invadir a Rússia em 1812. Porém, neste mesmo ano, retirou-se derrotado. Suas forças, que no início contavam com 600 mil soldados, ao término da vergonhosa campanha, foram reduzidas somente a 10 mil soldados. As especulações para tamanha derrota são atribuídas a 2 fatores principais: o inverno rigoroso e os botões do uniforme dos soldados. Sim, aos botões das roupas que eles usavam. Como isso é possível? No livro Os Botões de Napoleão, os autores defendem que, devido aos botões dos uniformes do exército de Napoleão serem feitos de metal estanho, eles se transformaram em pó, pois em baixas temperaturas este metal se esfacela e é reduzido a fragmentos facilmente. Assim, no meio do frio extremo, os soldados não conseguiam fechar seus casacos ou calças. Desta forma, percebemos que pequenos detalhes podem ter um grande impacto. Este foi o tema de uma das parábolas contadas por Cristo em Marcos capítulo 4. A partir do verso 30 encontramos a parábola do grão de mostarda. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a maior de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. A parábola do grão de mostarda é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus e pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas na Bíblia Sagrada. Na época em que ela foi contada, a mostarda era uma planta comum na região da Judéia. As pessoas teriam entendido facilmente a referência em uma semente pequena que cresce em uma planta grande e frondosa. O objetivo principal da parábola do grão de mostarda era mostrar para os seguidores de Cristo que o começo humilde e pequeno do reino dos céus na terra futuramente teria um impacto grandioso. Tente imaginar o que era o cristianismo enquanto Jesus contava esta parábola. Comparado com a população do Império Romano da época, ou até mesmo com apenas o número de pessoas que viviam na Palestina, aos olhos humanos o reino dos céus parecia insignificante. Os seguidores de Cristo eram um grupo de pessoas rudes, pescadores ou trabalhadores que ocupavam cargos sem expressão alguma. Eram galileus, quase um sinônimo de caipiras da época, pessoas sem muito prestígio. Esses seguidores acompanhavam um carpinteiro desprezado e rejeitado entre os homens. Diante dessas características, essa parábola de Jesus foi mais do que uma resposta. Foi uma maravilhosa profecia para trazer alento. É como se Jesus estivesse dizendo: calma, esse começo que parece insignificante trará frutos grandiosos. Vida encheu minha terra, paz venceu minhas guerras, inundou meu deserto, agora tão perto. Adorei
faltou-me enfim. Éramos sóis